Rogério Leite e Marli Mancini, sejam bem-vindos a Canhotinho. Gostaríamos de começar sabendo um pouco das suas trajetórias como médiums. Como vocês descobriram esse dom? A partir dos 10 anos de idade, nós começamos a perceber com maior frequência a abordagem de espíritos. Isso nos perturbou um pouco, porque até então não sabíamos como lidar com esse assunto, não tínhamos experiência nenhuma. Nós fomos encaminhados a vários psicólogos, eu fui criado com a minha avó, e uma das psicólogas, após as outras terem verificado que não havia nenhum problema de ordem de enfermidade, ela pegou e indicou, disse à minha avó: olha, o caso dele é um caso específico de mediunidade, então eu te oriento, sugiro que você leve ele até uma casa espírita, onde ele possa receber as orientações necessárias quanto à sua mediunidade. E a partir de então, nós fomos estudando a doutrina, participando, educando os nossos recursos mediúnicos, e estamos trabalhando na seara espírita já há uns 30 anos, 25 anos com a recepção de cartas consoladoras, mas exerço a mediunidade há 44 anos, pesquisando, estudando e exercendo ela. O meu caso não é muito diferente do Rogério. A mediunidade começou a florar em mim quando eu tinha 8 anos mais ou menos, onde eu conseguia perceber ao meu lado presença dos nossos irmãozinhos desencarnados. E isso me causava uma aflição muito grande, porque ao relatar para minha mãe, para os meus familiares, que eu via pessoas ao meu lado e não sabia lidar com isso, a minha família, a minha mãe em especial, ela, sendo de formação muito católica, ela sempre me levava para um padre quando eu tinha crises de pânico por causa de viver aquela situação e não saber como lidar. A minha mãe me levava ao hospital, onde os médicos diziam que eu estava em surto psicótico. Aí me colocavam na medicação para que eu me acalmasse. Mas sempre que eu voltava para casa, voltava tudo novamente. E aí a minha mãe trabalhava com uma senhora que era dirigente de uma casa espírita. E essa dirigente, ao me ver, e conversar comigo, conseguiu identificar que o problema não era só o psicológico ou o psicológico, mas sim a mediunidade que estava aflorando e eu não tinha maturidade para entender e nem lidar. E foi quando ela falou com a minha mãe, e a minha mãe então resolveu fazer comigo o tratamento espiritual ao invés de me levar para os médicos, buscando a medicina da terra. E desde então eu comecei a estudar a doutrina, a ler o Pentateuco, e depois, já na fase adulta, foi que eu passei a me dedicar inteiramente a esse trabalho, onde tive a oportunidade de estar com o Rogério Leite, me direcionando na tarefa mediúnica, no trabalho da consolação, e já estamos aí juntos fazendo esse trabalho de consolação, ele há mais de 40 anos, e eu há 17 anos, na estrada também. Mas foi dessa forma. Como a família reagiu a esse início? Foi meio complicado no meu caso, porque a minha mãe, os meus irmãos, sendo de formação muito católica, para eles era assim, algo assim, inimaginável. Então, até que eles entendessem que eu tinha esse compromisso com a espiritualidade, precisava trabalhar o lado espiritual para poder viver bem comigo mesmo e também com a mediunidade, eu tive que sentar com minha mãe várias vezes, explicar para ela que não era uma escolha somente, mas sim
uma tarefa que eu precisava cumprir. Mas ainda hoje, já há 17 anos realizando esse trabalho, ainda hoje eles rejeitam um pouco essa parte da mediunidade que eu trabalho. Então foi difícil, mas estamos aí na caminhada. A princípio houve alguma resistência, né? Mas quando eles perceberam que era o melhor para mim e que eu encontrei um equilíbrio para prosseguir a jornada, então tudo foi transcorrendo de uma maneira melhor, né? E logo também, aos 20 anos, já tinha minha independência, adquiri uma propriedade, quando em 1986, no dia 15 de novembro, nós fundamos o grupo espiritualista Cristo para Todos, para dar o suporte às tarefas que estávamos destinados a realizar nesta vida. Hoje vocês viajam o Brasil realizando as sessões de psicografia. O que é mais gratificante? É muito gratificante quando conseguimos, através dos nossos singelos recursos da mediunidade, trazer um contato de um ente querido para um coração saudoso e observamos, através dos detalhes que ele vem revelar, a transformação que opera a partir do momento em que é lida a mensagem, em que o coração saudoso recebe aquela mensagem, aquela modificação da pessoa que entrou triste e ela passa a sorrir e ter uma expectativa feliz no que se condiz a administrar a dor do luto, para que possa dar prosseguimento na sua jornada, enquanto o seu ente querido também, mais estabilizado, vai prosseguir sua jornada no plano espiritual. É muito gratificante para nós que realizamos essa tarefa percebermos que uma mãe, ou um filho, a esposa ou o esposo, quando conseguem, né, receber a mensagem, é muito gratificante sentir que, de alguma forma, né, junto com a espiritualidade, com os benfeitores amigos que nos assistem nessa singela caminhada, transformar um rosto que chega triste, pesaroso, desesperançado, se transformar, porque esse mesmo rosto que chegou triste, pesaroso, sem esperança para continuar na caminhada, ele se transforma, ele se ilumina, ele se enche de esperança, porque através da mensagem ele alcança a certeza de que o ser amado continua no outro plano e ele ganha força para continuar aqui, aguardando com muita fé, aguardando com certeza da continuidade, o dia do tão sonhado reencontro com o ente querido. Essa é a parte que mais nos toca o coração. Vocês já tiveram cartas psicografadas usadas na justiça para inocentar ou incriminar réus? Nós tivemos uma carta recebida alguns anos atrás, na cidade de Ourinhos, em que foi usada para a defesa, né, daquele que estava sendo incriminado. E graças a Deus conseguiu obter o seu êxito, devido aos detalhes minuciosos que encontrava na mensagem, a assinatura, e isso foi algo muito feliz para a família que estava bem desestruturada, né? E essa mensagem pode ser encontrada facilmente através do YouTube, acessando o Google, colocar Médium Rogério H. Leite, mensagem recebida na cidade de Ourinhos. Aí os irmãos podem ter acesso à mensagem e algumas reportagens da época. Pelo meu intermédio, não ocorreu fatos assim, desta natureza ainda, né? Mas eu fui testemunha da repercussão que teve essa carta que o Rogério psicografou na cidade de Ourinhos, e também tomei conhecimento da importância dela perante a justiça e da importância dela junto aos familiares daquela pessoa que estava sendo acusada injustamente, e isso
nos alegrou e continua nos alegrando, continua nos incentivando a caminhar. Para as pessoas que não acreditam em psicografia, que mensagens vocês deixam? Que um dia eles haverão de acreditar, né? Porque quando a dor chega, seja de uma forma ou de outra, ela vai em busca daquilo que possa acalentar um pouco o coração dela. Então, se no momento ela não crê, é porque ela ainda não está madura, é porque ela ainda não está necessitada, vamos dizer assim. Mas, na hora em que ela amadurecer, ela vai ver que o ente querido segue no outro plano, que ele continua vivo, que a vida transcende, né? E que esse trabalho de psicografia devolve a vida para muitas pessoas que sofrem com a partida de um ser amado. Para aqueles que não acreditam em psicografia, eu diria que se eles estiverem muito bem com seus conceitos de vida, com seu pensamento filosófico, com a sua crença, ou até mesmo com a ausência da sua crença, estrutura para prosseguirem quando vierem a perder algum ente querido, se estiverem estrutura para prosseguirem sem a psicografia, que continuem, até mesmo na ausência de fé. Mas aqueles que não tiverem estrutura vão buscar pela psicografia. Há muitos casos em que psiquiatras do Rio de Janeiro, por exemplo, têm enviado muitos pacientes, pessoas que passaram aí pela turbulência, pelo luto, para as nossas sessões de psicografia. Então, o contato entre aqueles que estão na outra faixa vibratória para conosco, através dos recursos da mediunidade, é algo possível e muito sério. Mas quem tem condições, através da sua religião, de passar pelo luto sem maiores entraves, não é necessário a ele uma psicografia, que ele prossiga a sua jornada, né? Ele está com Deus da mesma forma. Até mesmo aqueles que não acreditam em Deus, tendo uma boa procedência, estão com Deus. Para encerrar, deixe uma mensagem para as pessoas que hoje sofrem a perda de seus entes queridos. Eu quero deixar a mensagem do amor, que não é sepultado junto ao corpo daquele que amamos. Quero deixar a mensagem de esperança. Se ela busca por uma mensagem, por uma notícia do seu ente amado, que ela continue buscando, que ela continue tentando e, mais importante, que ela tenha consigo a certeza de que o ente querido está do outro lado, está prosseguindo em sua nova jornada, trazendo no cofre do peito a saudade, o amor, a ternura, toda a afeição que tiveram quando estavam juntos aqui na Terra, aguardando o dia do abraço, sem a preocupação das despedidas novamente. Nossa mensagem é uma mensagem de esperança, porque nós continuamos responsáveis pelos entes queridos que regressaram à pátria espiritual. É importante saber que esse vínculo de amor e de responsabilidade prossegue. Então, é necessário nós termos assim realizarmos um trabalho, deixarmos aí as lágrimas, a dor, buscar pelo conhecimento, em primeiro lugar, sobre a imortalidade da alma, conhecer um pouco a doutrina espírita, que vai auxiliar muito, e saber que continuamos responsáveis por aqueles que regressaram à pátria espiritual. Então devemos mudar o nosso comportamento, auxiliando para que eles encontrem no plano espiritual a psicosfera ideal para se harmonizarem, porque no tempo de Deus estaremos reunidos novamente. Então nossa mensagem é de esperança, de otimismo. A morte não existe. Jesus, o herói do sepulcro vazio, assim nos revelou através da sua ressurreição. E mais tarde, Paulo teve a oportunidade de dizer: se Jesus ressuscitou, nós também
ressuscitaremos. A vida imortal.